A pressão aumenta. Será que Gustavo Quinteiros resistirá como técnico do Grêmio até o Grenal? Além disso, a noite agitada de Pavon, vaias da torcida, discussão e também o Botafogo quer contratar zagueiro do Grêmio. Detalhes a partir de agora aqui no canal do Gabardo. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz, prato fino. O Grêmio venceu o Atlético Grau do Peru, e não poderia ser diferente, na noite de terça-feira, na Arena, mas teve dificuldades. Especialmente no primeiro tempo, né? Chegou a ser vaiado pela torcida, teve o lance ali do pênalti não marcado para a equipe do Peru, que foi muito reclamado pelo técnico depois da entrevista coletiva. E o Grêmio, com dificuldades, ganhou do Atlético Grau. Um time muito fraco, mas que o Grêmio, né, não conseguiu novamente aquela atuação que a torcida imaginava que pudesse acontecer contra um adversário desse tamanho. Um time que está, né, numa posição intermediária no campeonato peruano, já tinha perdido na primeira rodada da Copa Sul-Americana em casa para o Godoy Cruz, e se esperava uma vitória com facilidade e até, quem sabe, uma goleada do Grêmio, e não foi o que aconteceu. Das últimas 4 partidas, o Grêmio ganhou 3, mas sem jogar bem nenhuma. O Grêmio não consegue jogar bem. O Grêmio apresenta dificuldades. E dessa maneira, naturalmente, porque vai entrando tudo na soma, né, do que vem acontecendo com o Grêmio, a perda do título gaúcho, não conseguiu ganhar Grenal, não jogou bem nos Grenais, perdeu o título gaúcho e aí patinou com atuações ruins, né, no começo do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana contra 2 adversários muito fracos, acabou ganhando sem convencer. Então a pressão aumenta e muito para cima do técnico Gustavo Quinteiros. É impressionante o nível de rejeição que se tem nesse momento em relação ao trabalho que ele está fazendo. O Quinteiros vai continuar como técnico do Grêmio? Ele resiste no cargo até o Grenal do outro final de semana? Bom, vamos lá. Do que eu conversei, do que eu apurei com dirigentes do Grêmio, o que eu recebi de informação é que existe ainda a intenção, que é mais ou menos aquilo que eu tinha comentado no domingo, né, do dia seguinte, depois da derrota para o Ceará lá em Fortaleza. A ideia da direção do Grêmio ainda é dar um pouco mais de tempo para o Quinteiros tentar acertar o time e evoluir, fazer o trabalho evoluir e fazer o time jogar mais. E este tempo seria até o Grenal, que é no próximo sábado. O que o Grêmio tem pela frente? Domingo, na Arena, o jogo contra o Flamengo. Quarta-feira, em Mirassol, contra o Mirassol. E aí, no sábado, dia 19, o clássico Grenal na Arena cai num sábado, 9 horas da noite. Então a ideia da direção é que até o Grenal, este seria o limite para o Gustavo Quinteiros, né? Até o Grenal o time teria que melhorar, né, para ele ter a continuidade do trabalho de técnico do Grêmio. Essa ainda é a ideia que está mantida, pelo que eu recebi de informação, nesta quarta-feira, o dia seguinte, depois da vitória contra o Atlético Grau. É claro que a pressão é muito forte e os dirigentes sabem disso, né? Eles conversam sobre isso. Mas a ideia é ainda dar um pouco mais de tempo para o Quinteiros, porque, né, daqui a pouco pode ganhar do Flamengo, ganha o Grenal e a situação pode mudar. Bom, mas a questão é que o próximo jogo é contra o Flamengo na Arena e o Quinteiros tem que sobreviver a esta partida para chegar no Grenal como técnico do Grêmio. O que é sobreviver ao jogo deste domingo contra o Flamengo na Arena? Não pode perder, né, de uma maneira, digamos assim, que o Grêmio não consiga fazer frente ao Flamengo, não consiga fazer um bom enfrentamento, não pode passar vergonha, né? Daqui a pouco se empatar. Bom, ganhar seria algo fantástico, ainda mais nesse momento o Grêmio, contra uma equipe com o poder que tem o Flamengo, que é o melhor time do Brasil e da América do Sul. Então, tem que sobreviver ao confronto. Se o Quinteiros sobreviver a este confronto, se ganhar, se empatar, ou até eventualmente se perder jogando bem, ele pode resistir, vai para a partida contra o Mirassol, onde tem a possibilidade de ter um bom resultado, e aí chega até o Grenal. Agora, no Grenal, o Grêmio não pode novamente ser inferior ao Inter. Esta é a convicção que eu vejo no Grêmio. 3 Grenais na temporada, o Grêmio não conseguiu jogar melhor.
Então, o Grêmio está indo para o quarto Grenal da temporada, o terceiro na Arena. É uma obrigação o Grêmio fazer um bom enfrentamento no Clássico para o Quinteiros ter a possibilidade de continuar como técnico do Grêmio. Então, é isso que eu tenho de informação nesse momento. Quinteiros continua, vai para o jogo contra o Flamengo, tem que sobreviver. E o prazo para o time melhorar de rendimento é o Grenal do dia 19, no outro final de semana. Tem algumas questões importantes também, né? O torcedor acho que não está com muita esperança de que o Quinteiros vá conseguir fazer este time evoluir, mas ainda vai, né? A direção vai tentar mais um pouco. Mas não está dando assim muita, né, perspectiva de uma melhora. Nas entrevistas ontem, o Thiago Volpi defendeu, Thiago Volpi, que é um dos líderes do grupo, defendeu o trabalho do Gustavo Quinteiros. Outros jogadores, como o Vilhaçante, disseram que os jogadores tentam fazer o que o técnico pede, e os relatos de bastidores que chegam é que os jogadores têm alguma dificuldade de assimilar, né, a maneira como o Quinteiros quer jogar, a maneira tática que ele quer implementar na equipe do Grêmio. Então, tem uma dificuldade aí que está acontecendo. Na tabela de classificação da Copa Sul-Americana, porque o Quinteiros ontem, na entrevista coletiva, disse o seguinte, né, que ele não entende por que tanto drama. Não entende por que tanto drama. Porque o time, mesmo que tenha que melhorar, tenha que evoluir, está conquistando resultados. Olha, no Gauchão não conquistou resultado, perdeu o título. Na Copa Sul-Americana, é verdade, ganhou as 2 partidas, mas ontem o Godoy Cruz ganhou pelo mesmo placar do Grêmio, e neste momento, pelo saldo, está na liderança do grupo. E o próximo jogo é em Mendoza, na Argentina, entre Godoy Cruz e Grêmio, logo depois do Grenal. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um jogo contra o Flamengo. Se ganhar, tudo bem, vai para a ponta de cima do Campeonato Brasileiro. Mas se perder, já começa a olhar para baixo, claro que é o começo do campeonato, mas a gente sabe que não dá para largar mal no Campeonato Brasileiro, senão depois é um sofrimento, né? Então, esta é a situação de momento que envolve o técnico Gustavo Quinteiros. Pavon, uma escolha polêmica, o torcedor também está muito irritado com o Pavon. Ele foi vaiado ontem na Arena, até fez uma assistência e teve um relato de um torcedor que foi entrevistado pela Keck, repórter, que acompanha a torcida na transmissão da Rádio Gaúcha, de que o Pavon discutiu, né, com este torcedor, que bateu boca, que reclamou, aí depois pediu desculpas. Enfim, o ambiente não está bom para o Pavon. O que eu tenho assim de informação é que o Quinteiros, ele gosta do Pavon e pretende continuar aproveitando ele. Se não como titular, como aconteceu ontem, entrando nas partidas. É um jogador que está nos planos da comissão técnica do Grêmio. Então o Pavon está inserido neste processo. Bom, se o Amuso voltar na partida contra o Flamengo, e deve voltar, claro que o Pavon, teoricamente, vai ficar como alternativa no banco, né? Porque aí teria o Christian Oliveira e o Amuso, os dois para serem os titulares, e ainda tem o Aravena como alternativa. Esta é a situação do Pavon. O Botafogo quer contratar um zagueiro do Grêmio. Ontem, aliás, teve uma novidade, o Rodrigo Eli foi escalado como titular porque o ambiente também não está bom para o Gemerson, né? E o Gustavo Martins não está recebendo oportunidades. A informação do GE, dos colegas lá do Rio de Janeiro, é que o Botafogo, depois da lesão do Bastos, está avaliando a possibilidade de tentar contratar o Gustavo Martins, que é um jogador jovem, que o Botafogo vê potencial, e a análise seria em relação a 2 zagueiros do futebol gaúcho, o Abner do Juventude e o Gustavo Martins do Grêmio. Então vamos ver se esse negócio pode evoluir ou não. O Botafogo já contratou o Natan Fernandes do Grêmio, o Elias, ex-Grêmio, e agora está de olho no Gustavo Martins também. Pessoal, é isso aí. Vamos seguir acompanhando. Eu estou fazendo os contatos aqui para tentar, né, buscar o que for possível de informações sobre a situação, sobre o futuro do Gustavo Quinteiros. Será que ele resiste como técnico do Grêmio? A pressão está enorme, mas, neste momento, ele, pela informação que eu tenho, né, ele vai treinar o Grêmio na partida contra o Flamengo na Arena. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado que a qualquer momento pode surgir novidade aqui no canal do Gabardo. Até a próxima!